Isso, gente. Aí, a chamada está sendo gravada e o Gemini está também fazendo notas. Então, vocês também terão acesso a um resumo por uma inteligência artificial, né? Que eu tô muito chique, gente. Meu Deus do céu. Além de gravar a chamada para vocês, vocês ainda vão receber um resuminho por inteligência artificial. Então tá, falamos sobre as proteínas, que elas são muito importantes, mas na medida certa, né? Então, para isso, vocês precisam de um nutricionista para adequar a quantidade de proteína. E depois, gente, ó, eu não sou aquele tipo de nutricionista que quero segurar vocês para o resto da vida. Eu quero que vocês aprendam a se alimentar. Eu quero que vocês aprendam a montar um prato. Meu sonho é que todo mundo saiba como se alimentar muito bem e viver mais e melhor, né? Então, a partir do momento que vocês saibam como se alimentar, como montar o seu prato, vocês não vão mais precisar de mim para sempre estar calculando proteína, porque vocês vão ter autonomia para isso. É por isso que eu estou aqui me propondo sempre a dar aulas para vocês, para ensinar, levar um pouquinho do meu conhecimento. Conhecimento é poder, né? Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais o meu papel está sendo feito também, né? Minha missão enquanto nutricionista. Gorduras boas. Vocês sabiam que nosso cérebro, ele é composto majoritariamente por gorduras? Pois é. Gorduras não são vilões, né? Não são vilãs. É óbvio que a gente vai fazer um controle principalmente das gorduras saturadas e das gorduras trans. Se a gente puder tirar a gordura trans da nossa vida, melhor ainda. E as gorduras saturadas a gente faz o controle, não tirando totalmente, né? Gordura saturada está presente em produtos de origem animal, né? De carnes, laticínios, manteiga, enfim. Então a gente faz esse controle, mas as gorduras insaturadas, principalmente, elas são muito importantes. Tipo ômega 3, vocês já ouviram falar? A maioria dos meus pacientes, vamos trabalhar com ômega 3? Legal, vamos. Por quê? Poderoso antioxidante, gente, vai agir na função cognitiva e tem milhares de benefícios que se a gente fosse fazer uma aula, daria 1 hora só falando de ômega 3 aqui para vocês. Carboidratos, e utilizar esses carboidratos de forma muito inteligente, porque os carboidratos extremamente refinados são fontes de energia vazia, né? É o que a gente chama de calorias vazias. Então, a gente precisa realmente de carboidratos que sejam inteligentes, com mais fibras, colocados juntos de outros alimentos, para a gente diminuir o impacto dessa glicemia, como, por exemplo, junto com uma proteína, junto com uma gordura, junto com uma fibra, porque isso tudo vai diminuir lá o índice glicêmico, o pico glicêmico desse carboidrato, quanto mais refinado ele for. As fibras, que nós já conversamos do poder da fibra, né? Intestinal, saciedade, diminuição da glicemia também, e as vitaminas e minerais, que são as cofatoras para essas nossas funções no organismo, desde o crescimento do cabelo até a renovação celular, tá bom? Elas estão em tudo. E por último, e não menos importante, a água. Como nós já estamos falando ali das vitaminas e minerais que são cofatoras para todas as reações do nosso organismo, nós somos 60% compostos de água. E a água é meio para a reação química, gente. Falei para vocês, nós somos uma máquina. Nós estamos a todo momento. Vocês têm noção, que coisa maravilhosa que nós somos? A todo momento ali, ó, nada para na gente. É muita vida. E essa vida, ela vem da água, tá? Das reações que acontecem na água. Então, a gente precisa também beber água. É uma coisa que eu bato muito na tecla. E antigamente eu não tinha estratégias, né, com os meus pacientes em relação à ingestão hídrica. Hoje em dia, a gente já estipula o quanto a gente vai beber de água, quais horários que vai beber, em quanto de água que a gente vai beber em cada horário, porque isso tudo traz a responsabilidade do paciente para aumentar essa ingestão hídrica. E eu consigo saber quando vocês não bebem água, tá? Porque lá na bioimpedância mostra que vocês estão desidratados. Então, por favor, bebam água. Isso é muito importante. Tanto no processo de saúde, para que a gente tenha uma vida mais longeva, quanto no processo de emagrecimento, para quem busca isso também, tá? Então, vamos passar aqui o nosso slide. Então, como nós falamos lá, primeiro nosso ponto número 1, descascar mais e desembalar menos.
Essa é a nossa regra de ouro. E isso é muito comum nas zonas azuis, voltando lá para o nosso livrinho das zonas azuis. Isso é um ponto em comum. Inclusive, em Okinawa, que é no Japão, as pessoas elas têm hortas em casa. Imagina que maravilha seria se todos nós pudéssemos ter horta em casa. Isso não é uma realidade nossa, né, em grandes centros urbanos, mas pode ser sim uma realidade a gente descascar mais e desembalar menos. É lógico que na correria do dia a dia, gente, ontem eu até fiz um post no Instagram que nem todo ultraprocessado ele é vilão. Principalmente quando a gente fala em adequabilidade proteica em mulheres, às vezes eu tenho uma dificuldade de fazer essa adequação e aí eu proponho, né, tanto a ingestão do whey protein quanto a ingestão do colágeno body balance. O body balance, ele tem todos os aminoácidos, além dos aminoácidos do colágeno, e ele é mais palatável e tem menos reações a nível estomacal do que o whey protein, tá? Muitas pacientes têm essa intolerância ao whey protein. Mas, então, nem todo ultraprocessado é ruim, mas a gente precisa consumir muito mais o que vem da natureza do que os processados. Então, ponto em comum das zonas azuis, primeiro ponto que vocês precisam saber é isso, que eles consomem muito mais coisas oriundas da natureza. A Sardenha, que fica na Espanha, se eu não me engano, Sardenha ou na Itália, enfim, quem souber coloca ali, tá? Eles consomem muita massa. Mas, Thaisa, glúten não é inflamatório? Gente, depende. Para muitas pessoas, sim, tá? Vai gerar um ambiente inflamatório. Mas não necessariamente o glúten. Por quê? Preste atenção aqui. Quem digere o glúten são as nossas bactérias intestinais. Se nós temos Itália, obrigada, Cris. Show. Tava aqui, gente, é massa, não é Espanha, é Itália. Beleza. Então, olha só, por que que muitas pessoas podem ter essa intolerância ao glúten e não serem celíacas? Porque o ambiente intestinal, ele não está saudável, né? A gente tem uma desbiose, uma permeabilidade intestinal. Essas bactérias, elas estão em baixa quantidade, que fazem essa fermentação do glúten. Ou então, realmente, elas têm uma intolerância a glúten e ponto. Para essas pessoas, o glúten, ele vai ser maléfico. Mas para a grande maioria das pessoas, não. Isso vale também para a lactose, tá? Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui com uma grande amiga minha que faz parte lá da nossa comunidade Florescer, que é a Meire, que ela tem intolerância ao glúten e à lactose, né? Mas ela é um caso isolado. Não são todas as pessoas que têm essa intolerância, tá bom? Ok, vamos passando aqui. Seu prato, ele é uma obra de arte da saúde. Então, capriche nas cores, como nós já falamos anteriormente. As cores, esses compostos bioativos, eles são antioxidantes, eles vão ter funções no nosso organismo. Quando a gente fala assim, antioxidante, o que que é isso, né? Aí eu coloquei aqui um textinho bem breve para vocês. Pensem que esses antioxidantes, eles servem como escudos para protegerem as nossas células da ferrugem, por exemplo, que são danos causados por radicais livres. Vocês já devem ter escutado na internet, né? Ah, os radicais livres, o estresse oxidativo, enfim, tudo isso são danos que podem estar ocasionando ali na nossa célula, né? Enferrujando ali as nossas células. Então, essa ferrugem, essa oxidação, ela contribui para o envelhecimento e o surgimento de doenças. Vou trazer um exemplo bem simples aqui para vocês de oxidação, que vai ficar bem claro, né? Além da alimentação. Quando a gente se expõe ao sol, o que que a radiação ela faz lá no na nossa pele? Por que que a nossa pele ela envelhece? Além dela causar um dano lá no nosso DNA, ela também gera um ambiente oxidado, ela oxida essa nossa pele, né? E essa oxidação acaba trazendo um envelhecimento mais precoce. Então, é a mesma coisa com a nossa alimentação. Se a gente se alimenta com
poucos antioxidantes, ou então uma alimentação que a gente chama de inflamatória, porque tem muitos ultraprocessados ali, muita gordura saturada, muita gordura trans, que pode oxidar no nosso organismo, sim, a gente vai envelhecer mais rápido, né? Então, se a gente quer brincar mais com os nossos netos, se a gente quer ter aquela vida realmente longeva, a gente precisa ter esse cuidado de consumir esses antioxidantes. E aonde eles estão? Na natureza, gente. Eu vou falar isso aqui pra caramba para vocês. Legumes, frutas, verduras, grãos integrais. Essa é a base da alimentação que vocês precisam ter. É isso que vai deixar vocês mais longevos. É isso que vai fazer com que vocês vivam mais e melhor. E as cores, como eu falei para vocês, né, dos compostos bioativos, trouxe alguns exemplos para vocês de cores e os seus benefícios. Então, por exemplo, o vermelho e o roxo, que são o licopeno e as antocianinas, elas estão presentes ali no tomate, no morango, na uva, na beterraba. Elas são boas para o coração, para a nossa circulação e a prevenção, inclusive, de alguns cânceres, né, segundo a literatura. O verde escuro, lá no brócolis, na nossa couve, a luteína, a vitamina K. Então, por exemplo, a couve, espinafre, brócolis, agrião, essencial para a saúde dos nossos ossos, visão e a nossa imunidade também. Amarelo e o laranja, ó, amo essas duas cores, sempre tem no meu prato. Amo uma cenoura, amo uma abóbora, beta-carotenos e vitamina C. Exemplo, cenoura, abóbora, manga, laranja, são ótimos para a visão, né? Vitamina A, beta-caroteno. A nossa pele saudável, só que cuidado que se vocês consumirem muito, né, os carotenoides, eles pigmentam realmente. Então, se vocês diminuem o consumo, esse pigmento, ele sai da pele, não é maléfico, tá? Ele só realmente se deposita nos tecidos e também para o nosso sistema imunológico. Então, olha só que legal, né, o poder das cores, a gente deixar o nosso prato cada vez mais colorido e bonito, fazer desse nosso prato uma verdadeira obra de arte da nossa saúde. Proteínas, trouxe para vocês, né, que são os tijolos do nosso corpo, eles têm função vital, a gente precisa consumir proteína. Se você for vegetariano, a gente precisa consumir proteína, seja de origem animal, ela precisa estar em adequabilidade no seu organismo. Não só para a nossa massa muscular, mas para a nossa longevidade, a mobilidade, a gente precisa de músculo, né, para se movimentar. E lá na nossa referência do livro, outro livro que eu trouxe para vocês, esse daqui, gente, vocês precisam ler. Esse livro aí, já anota aí, já procura na Amazon. O nome dele é Outlier. Ele é de um médico, ele tem uma história muito legal. Ele sofreu, né, um acidente, e aí ele conta como que ele começou, e muito jovem, né, com doença crônica, e ele começou a pesquisar como que ele poderia viver mais, como que ele poderia prolongar a vida dele. E aí ele traz o conceito de, ao invés de lifespan, que nós estávamos conversando sobre somente aumentar a vida, para aumentar a vida com saúde, né? Viver mais e melhor. Então, Outlive. O que que o Outlive ele diz aqui para gente? Ó? Ele enfatiza a manutenção da massa muscular como um dos pilares mais importantes para a longevidade e a saúde ao longo da vida. É um investimento fundamental, tá? Então, às vezes, não gosto de fazer exercício físico, Thaisa. Qualquer coisa, vai capinar, vai subir escada. Vocês sabiam que lá nas zonas azuis, vocês viram que eu estou aqui a doida dos livros hoje, mas por quê? Porque esses livros são muito bons mesmo e são referências que eu levo não só para a minha vida, mas para os meus pacientes também. Nas zonas azuis, eles não falam em nenhum momento que as pessoas elas estão indo para academia. São pessoas que sobem escada pra caramba, são pessoas que trabalham na horta. Por exemplo, lá no Japão, em Okinawa, as pessoas elas comem no chão. Vocês já viram no Japão que não tem cadeira? As pessoas sentam no chão, então elas estão sempre levantando e sentando. Então esse movimento, né, várias vezes ao dia, faz com que eles se movimentem, faz com que eles se movimentem. Não é o exercício físico, é a atividade física. Mantenham-se ativos.
Mantenham essa musculatura funcionante, né? Ativa. Musculatura, músculos é vida, músculo é longevidade, tá? E aí, falando das boas fontes de proteína, nós temos as fontes animais e as fontes vegetais. As fontes vegetais, elas têm menos proteínas? Tem. A gente vai precisar consumir uma quantidade maior dessas proteínas vegetais para a gente ter uma adequabilidade proteica diária. Mas não é impossível. A gente consegue sim, tá? Inclusive alimentações extremamente gostosas. Eu gosto muito de consumir alimentação vegetariana. Então, fontes animais, quem são? Carnes, e a gente sempre vai preferir as carnes magras. Eu sempre enfatizo isso também com os pacientes. Quem são as carnes magras? Frango, peixe, cortes de carne vermelha que sejam mais magros, com menos gorduras, como, por exemplo, um patinho, um contrafilé sem a gordura, né? Tem alguns cortes que são bem específicos e mais magros que eu sempre coloco para vocês ali no plano alimentar. Ovos também são ótimas fontes de proteína animal, tá? Lógico que a gente precisa ter um cuidado maior ali por conta do colesterol, né, na geminha, mas a gente não vai se privar de comer, nem pensar, tá? Não sou dessas nutricionistas que trabalham com a restrição, trabalho com a inclusão e sempre baseado naquilo que você gosta, do que está dentro da tua rotina e o que vai te fazer bem. Leites e derivados também, lembrem-se, o leite ele não é o vilão, o leite ele não vai ser inflamatório para todas as pessoas, tá? Muitas pessoas têm deficiência da enzima lactase e isso pode ocorrer ao longo da vida. A enzima lactase, só para vocês terem noção, nas outras espécies de animal, depois da fase ali de filhote, eles não produzem mais. Os seres humanos, eles ainda produzem essa enzima lactase, por quê? Porque a gente, né, acabou consumindo leite depois do desmame. Então, a gente ainda consegue ter essa produção. Mas se você vai perceber assim, ó, Thaisa, fiz a restrição de lactose durante 2 anos, porque, enfim, eu assisti um médico no Instagram que disse que lactose era inflamatória, e realmente você não vai mais produzir lactase. Ou então, eu tive um problema intestinal que foi transitório e eu não produzia enzima lactase. A enzima lactase, ela fica ali na nossa borda em escova, que a gente chama do intestino. O intestino por dentro, ele é cheio de microvilosidades, ele é a coisa mais linda, gente. Microvilosidades, assim, são várias voltinhas para aumentar a superfície de contato dele. E aí as enzimas, né, a enzima lactase, ela fica presa nessa borda em escova. Se eu tiver uma desbiose, se eu tiver um terreno ali, aquele aquário, aquele meio intestinal disfuncional, eu não vou ter produção de lactase. Então, antes da gente dizer que a gente tem uma intolerância à lactose, né, ou que a gente tem uma intolerância ao glúten, a gente precisa investigar esse intestino. Em alguns casos, outras pessoas realmente vão ter, tá? As pessoas vão ter realmente. Quem são as nossas proteínas vegetais? Os grãos, feijões, lentilhas, grãos de bico, ervilha, tofu, que vem lá da soja, e a quinoa também são boas fontes para a gente colocar na alimentação. Porém, essas fontes de proteína, elas precisam ter um cuidado a mais, tá? A gente precisa fazer o remolho. Não sei se vocês já ouviram falar o que que é o remolho. É quando a gente deixa dentro da água esses grãos para que alguns antinutrientes saiam dali, tá? Vocês vão ver que quando vocês colocam na água, ela dá uma espumada, né? Ele começa a sair alguns antinutrientes que não são interessantes para a nossa digestibilidade. Tanto que muitas pessoas, elas acabam sofrendo de gases, sofrem de má digestão por conta do consumo desses grãos. Mas se nós fizermos o remolho adequadamente, nós não teremos esse problema. Ou pelo menos nós minimizaremos bastante esse desconforto causado pelos antinutrientes que são normais Ó, dos nossos grãos, tô tá vendo bom? um vídeo da nutricionista na aula. Oi, Neuza, Tô tudo bem? vendo uma... Coisa boa te ter aqui. Tô tão feliz. E aí, uma dica prática para vocês, tá?
Inclua sempre uma fonte de proteína de qualidade em todas as suas refeições. Em todas as suas refeições, tá bom? E quais são as refeições principais, pelo menos? Café da manhã, almoço e jantar. Essas são as nossas 3 refeições principais. E se você fizer lanches intermediários, também tente colocar uma porção de proteína. Não precisa ser muita, né? Mas colocando um copo de leite, um iogurte, alguma coisa já conta ali no teu dia. E se você tiver intolerância, pode colocar uma quinoa, pode colocar um iogurte sem lactose, ou então iogurte à base de plantas também. Já existem alguns iogurtes à base de leite de coco, que são uma delícia. Escreve aí no seu caderninho, ó, Plantaia, é uma marca maravilhosa, tá? Tem ele de coco puro, tem ele com morango, tem ele de maracujá, de frutas vermelhas, enfim, excelente fonte de proteína vegetal para o seu dia. Gorduras e os carboidratos amigos. Gorduras não são vilãs, já falamos sobre o nosso cérebro, inclusive não só do nosso cérebro, né, que é composto majoritariamente por gordura, mas também muitos hormônios, eles são oriundos do colesterol, né? Hormônios esteroides, éster, colester, colesterol. Eles são oriundos da molécula de colesterol. Então, a gente precisa sim consumir gorduras, a gente precisa sim ingerir colesterol no nosso dia, né? Então, quem são as nossas gorduras boas? Quem são essas gorduras amigas que nós chamamos que a gente precisa ter na nossa alimentação? Né? Que lá na Sardenha eles consomem pra caramba azeite, olha só que maravilha. Todos vocês que são meus pacientes, eu tenho certeza que eu coloquei pelo menos um fio de azeite na alimentação de vocês, porque é de suma importância. Azeite de oliva sempre extra virgem. Se vocês puderem, gente, fazer a alimentação de vocês, refogados, né? Os grelhados com azeite de oliva é a melhor opção de gordura, sim. Hoje existe, né, na internet, a internet ela vem assim para trazer muita coisa boa para a gente, mas também para falar muita besteira. Qual que é a nossa melhor fonte de gordura para fazer alimentação? É a banha? É a manteiga? É a margarina? É o azeite? É o azeite, tá? É uma gordura insaturada, uma gordura benéfica para o nosso organismo. A manteiga, ela é basicamente gordura saturada, é aquela gordura que vai oxidar, mas é lógico, é dose dependente, né? Você pode fazer uma alimentação ou outra com manteiga. Inclusive, você pode até consumir manteiga todos os dias, só que não em todas as refeições, porque aí a gente vai ter um excesso de gordura saturada no nosso organismo. A margarina, antigamente, ela era um ultraprocessado terrível, né? Tínhamos gordura trans ali na nossa margarina. Hoje em dia, não mais. Muitas margarinas, elas são de qualidade. Inclusive, eu indico algumas marcas de margarina para pacientes meus que têm problemas cardíacos, principalmente aquelas Becel, Procardio, né? Provita, que tem ômega 3 também na sua composição, certo? Óleo de coco, óleo de abacate, azeite de dendê são gorduras saturadas. Vão dar gosto na comida, vai deixar gostoso, mas também não é o melhor tipo de gordura para a gente fazer a alimentação. Por quê? Gordura saturada vai oxidar no nosso organismo. Então, as melhores são as insaturadas. Thaisa, uso óleo de soja, uso óleo de girassol. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. É melhor do que fazer com manteiga ou banha todos os dias. Mas mesmo assim ainda ratifico que a melhor gordura que existe é a do azeite de oliva. Outras fontes de gordura boa. Abacate. Amo abacate, gente. Abacate é vida. Só que assim, abacate é calórico, tá? Então, se a gente está fazendo controle de peso, a gente precisa quantificar ele muito bem na nossa dieta. E talvez não colocar todos os dias. Oleaginosas, quem são elas? Nozes, castanhas, amêndoas, as sementes, que muita gente. É engraçado, né? Às vezes eu recebo assim os pacientes, ai, Thaís, agora eu tô colocando sementes em todas as minhas refeições. Chia, linhaça, abóbora. Não. Gente, é fonte de gordura. E a gordura, para vocês terem noção, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. 1 grama de carboidrato de proteína tem 4 quilocalorias. Então, ela é mais do dobro
de calorias do que carboidratos e proteínas. Então, a gente não pode esquecer que as sementinhas, elas têm calorias? Sim, tá ok? Apesar de serem ótimas fontes de gordura, a gente precisa consumi-las com moderação. Outras fontes de gordura, peixes de águas frias e profundas, como por exemplo o salmão, o atum, o arenque, a sardinha, né, que não precisam ser todos esses peixes que eu falei antes, que são peixes caríssimos. A sardinha está à nossa disposição com um preço muito justo dentro da latinha. Outra coisa legal para trazer para vocês também, qual que é melhor, consumir o enlatado em óleo ou enlatado em água? E aí, vocês sabem? Água. Em óleo, tá? Jura? Juro. Ah, Porque normalmente peixes eles vão ter metais pesados. E esses metais pesados, eles são lipofílicos. Então, se você coloca ele em óleo, esses metais eles vão para o óleo. Se você coloca em água, esses metais ficam no peixe. nossa. Muito legal, né? Sempre peguei, né? Com água, achei que era melhor, sabe? Exato. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai lavar antes de consumir. A gente não vai consumir com aquele óleo todo, né? A gente abre um pouquinho ali, retira aquele óleo, pode colocar um pouquinho de água lá dentro, mexer e despejar o restante, o resquício desse óleo para que a gente possa utilizar esse peixe enlatado. Já falei para vocês, mas vou falar mais uma vez dos carboidratos inteligentes. Sempre preferi os grãos integrais. Não é pelas calorias, não é mesmo, porque tem as mesmas calorias. Eu sempre falo isso para os pacientes. 100 gramas de arroz integral ou 100 gramas de arroz branco vai dar praticamente a mesma coisa. O que vai mudar? A quantidade de fibras, né? Então, quanto mais fibras, melhor para a nossa saúde intestinal, para a nossa glicemia, para a nossa saciedade, para o nosso intestino, né? Como eu disse para vocês. Então, consumam mais grãos integrais. Frutas, aquelas que podem ser consumidas com cascas, consuma com casca, tá? Porque ali na casca é onde estão as fibras, ok? E também trazendo a conexão mais uma vez com as zonas azuis, maioria dos locais, se não todos, a base da alimentação são os grãos integrais. Inclusive, quando a gente fala lá, ó, do glúten que eles consomem, lá na Sardenha, é aquela farinha com grão integral, né? É diferente. Tem paciente que às vezes vai lá para a Itália e fala, Thaisa, não passei mal com nenhum macarrão que eu comi, porque é diferente, né? A farinha é diferente, o preparo ele é diferente, a massa fresca ela é diferente, não vai trazer tanto malefício quanto a nossa farinha super refinada aqui do Brasil. E aí as fibras, olha só que bonitinho que eu trouxe para vocês, né? As fibras elas seriam a vassourinha do nosso intestino e os micro-heróis, as nossas vitaminas e minerais. Porque vitaminas e minerais elas vão entrar como cofatoras nas nossas funções químicas. Exemplos principais dessas vitaminas e minerais que a gente precisa se atentar muito na hora de montar uma dieta. Vitamina C, por conta da nossa imunidade e também por conta do nosso colágeno, vocês sabiam que a vitamina C ela é cofatora na hora de montar uma molécula de colágeno? Então, muitas vezes as pessoas estão assim, eu estou sentindo que eu estou envelhecendo, vou comprar um pote de colágeno. Mulher do céu, não faz isso. Vamos investir na vitamina C, porque aí é a cofatora para você montar a sua moléculazinha de colágeno, além de dar todo o substrato, porque como nós já dissemos, proteínas precisam de aminoácidos, né, que são ali as pequenas frações das proteínas. Colágeno é uma proteína, então a gente precisa consumir esses aminoácidos na nossa alimentação, essas proteínas na nossa alimentação, para produzir essa molécula. A vitamina E é um potente antioxidante, né? Então ela está ali nas nossas oleaginosas, que são as nozes, castanhas, enfim, e no azeite também, olha aí a importância das gorduras. A vitamina E, assim como a D, a K e a A, elas são vitaminas lipofílicas, né? Lipossolúveis, então elas precisam desse meio mais gorduroso para que elas tenham uma maior biodisponibilidade, uma maior absorção no nosso organismo. O cálcio e a vitamina D para a saúde dos nossos ossos
Então, muitas vezes, o paciente está com osteopenia, osteoporose, não é só cálcio que a gente vai suplementar, a gente vai olhar também no exame vitamina D, tá? E vitamina D junto com vitamina K, porque a vitamina K também vai auxiliar no transporte da vitamina D e absorção dessa vitamina D, tá? Vitaminas do complexo B, energia e também super importante do nosso sistema nervoso. Vocês já perceberam que o nome comercial da vitamina B12 nas farmácias é citoneurin? Não é à toa, tá? Esse neurin, porque sim, tem uma correlação bem importante com o nosso sistema nervoso. Inclusive, a vitamina B12, ela é utilizada em casos de dores neuropáticas. Então, pessoas que têm muitas dores, né, elas fazem uso da vitamina B12 injetável para amenizar essas dores, tá? E as fibras, já falamos muito aqui sobre elas, não vou falar mais uma vez, mas sim, elas são a vassoura do nosso intestino, elas são fundamentais para a nossa saúde intestinal. A água, gente, uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes, não deixe sentir sede, porque a sede ela já é um sinal de alerta, vocês sabiam disso? O nosso organismo, ele é extremamente inteligente. Se ele começa a te dar um sinal de alerta que você está com sede, é porque você já está desidratando. Então, não deixe sentir sede. Estipule horários para beber água. Acordou? Já bebe água. 500 ml de água. Pá! Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente que tem muita dificuldade para a ingestão hídrica. Aí eu falei, olha, tá frio, vamos investir no chá. O chá, ele é uma boa opção. E ele vai contar também como ingestão hídrica. A não ser que a gente coloque chás muito diuréticos na nossa alimentação, tá? Ali no nosso dia a dia. Mas chás, por exemplo, capim-limão, capim-cidreira, erva doce, hortelã, camomila, melissa. Esses chás, eles não são diuréticos e a gente consegue utilizar eles como estratégias para aumentar a nossa ingestão hídrica. Ai, Thaisa, tá muito difícil. Mesmo assim, não tô conseguindo beber chá, não tô me adaptando. Coloca pedacinhos de fruta ou então especiarias dentro da água. Canela, fica gostoso, cravo dentro da água, gengibre dentro da água, folhinhas de hortelã, tomilho. E assim você vai diversificando, vai saborizando a sua água, né? O que a gente chama de água saborizada. Imaginação de vocês, coloque o que vocês quiserem. Sabe como que fica muito gostoso? Com morango, a água fica docinha, tá? Isso tudo vai fazendo com que a ingestão de água fique mais leve no dia a dia de vocês. Eu sei que no frio é mais difícil, mas se forcem, se puxem para beber água, né? Já conversamos, água é meio para reação química, não tem jeito, a gente precisa beber. E olha só, quais são os benefícios da água, além dela ser meio, né, para reação química? Ela vai fazer transporte de nutrientes e oxigênio para as nossas células. Ela vai fazer a remoção das toxinas e resíduos do nosso corpo. Ela vai fazer a regulação da nossa temperatura corporal. Vocês já perceberam que no frio, quando a gente bebe água, a gente sente mais frio ainda? No calor, a mesma coisa, né? Ela vai fazer essa regulação da nossa temperatura corporal. Ela vai lubrificar as nossas articulações e proteger os nossos órgãos. Quando a gente faz, por exemplo, está com algum problema na articulação e faz injeção de ácido hialurônico nessa articulação, ó, a Cristina colocou algo bem legal aqui pra gente, ó, que ela toma água aquecida a 42 graus, que é mais fácil de engolir. É exatamente isso, tá, gente? Aquecer a água para ficar mais fácil de consumir no inverno pela manhã é uma ótima alternativa. Ácido hialurônico, quando a gente coloca nas articulações, é uma molécula higroscópica. O que que isso significa? Ela atrai água. E é por isso que o ácido hialurônico, ele lubrifica as tuas articulações. O ácido hialurônico nada mais é do que uma molécula que puxa água para dentro das tuas articulações. Funcionamento adequado do cérebro, tá? A falta de água, não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês ficam um longo período sem beber água, vocês ficam cansados, fadigados, inclusive com dificuldade de concentração. Então, até para a memória de vocês, para a função cognitiva, bebam água, tá? E, gente, além disso que eu falei, o como nós comemos, ele é tão importante o quanto
nós comemos, tá? Até agora a gente falou do quê, né? De vitaminas, minerais, proteínas, lipídios, enfim, compostos bioativos. Mas o como nós comemos, ele também é muito importante. Isso é muito citado lá nas nossas zonas azuis e também no nosso livro Tempo de Vida, tá? Que aí a gente vai entrar num outro assunto, que é sobre estilo de vida, qualidade de vida. Então, comer com atenção plena, ele é fundamental. Se você tem o hábito de comer na frente da televisão, isso é um péssimo hábito. Não só para emagrecimento, mas também para longevidade. A gente precisa, ter sempre atenção nos nossos sinais de fome e saciedade. Comer devagar, saborear, sem distrações, ter atenção plena, o mindful, né? Mindful eating, e tantas outras práticas que trabalham esse mindfulness, essa atenção plena, eles falam justamente sobre isso. Então, já trouxe aqui para vocês da conexão das zonas azuis, que é o Hara Hashibu. O Hara Hashibu, ele é lá em Okinawa, conhecido como comer 80%. 80% para você chegar na sua saciedade. Você não precisa comer até se sentir empanturrado. Comeu, esperou um pouquinho, continua com fome, porque esse sinal lá do estômago até chegar no nosso cérebro, ele demora um pouquinho. Então, comeu, espera um pouquinho. Se você continuar com fome, daí você come um pouquinho mais, ou então come uma fruta de sobremesa. Mas se não, chegou ali no seu 80%, ok, tá ótimo, tá? Então, o que que eles fazem? Eles param antes de se sentir completamente cheios, o que ajuda a controlar o peso e a prolongar a vida. E aí, querendo ou não, a gente vai entrar na questão do peso. Quanto menos peso a gente tem, ou mais adequado está o nosso peso, mais fácil é a nossa mobilidade na idade adulta, né, na idade mais idosa, para que a gente tenha mais longevidade. Então, lá no Japão, dificilmente você vai ver pessoas com sobrepeso, porque eles, além de terem, né, muita mobilidade, eles se movimentam muito, fazem muitas atividades físicas diferentes, exercício físico, eles também têm o Hara Hashibu, que é uma prática deles de parar de comer com 80%. Parou aqui o meu compartilhamento de tela, mas eu vou voltar aqui, tá? Às vezes dá umas instabilidades na conexão e cai, tá, gente? Mas eu já vou botar aqui novamente para vocês. Enquanto isso, vocês estão gostando da aula? Coloquem aí para mim no chat o que vocês estão achando. Vocês estão... Ai, tô vendo vários coraçõezinhos, estou ficando muito, muito, muito feliz. Tá? Enquanto eu vou colocando aqui. Podem anotando ali as considerações de vocês sobre a aula. Uau, tô muito feliz, muitos coraçõezinhos. Legal. Então, olha lá, voltamos, né? E aí, eu vi uma vez um documentário em que ele falava justamente sobre o quanto a gente come. Isso é polêmico, tá, gente? Então, tô aqui no Instagram também, já para avisar vocês que é polêmica. Que o que a gente come é muito importante, que foi o que eu falei até agora, mas o quanto também é muito importante. Já ouviram falar em jejum intermitente? Em estratégias de jejum? Uma das estratégias para a gente fortalecer o nosso sistema e a gente ativar alguns sistemas internos é realizando o jejum. Só que o jejum, ele não é para todo mundo não, tá? Livro Lifespan, né, que é o tempo de vida, e Outlive, eles trazem isso muito para a gente, além de diversas evidências científicas falando do jejum intermitente. Não é para todo mundo. Por quê? Porque você precisa de um acompanhamento nutricional para fazer esse jejum. Eu acabei de ver aqui, que eu acho interessante da gente comentar. Alguém colocou aqui no nosso chat o seguinte: toda vez que como, me sinto inchado
e a digestão é muito lenta. A gente pode trabalhar diversas estratégias para melhorar esse teu inchaço e a tua digestão. Ó, a Márcia, ela tá tomando já o chazinho de camomila dela para bater a cota diária de água. Maravilha! Show de bola! Vocês acreditam que eu esqueci a minha garrafinha d'água? Deu até uma pegadinha aqui na garganta que eu vou falando, se deixar eu falo pra caramba. Mas enfim, voltando a falar aqui do jejum, o jejum ele pode ser uma estratégia muito inteligente para a gente aumentar a nossa longevidade, tá? E a nossa longevidade não só viver mais, mas viver mais e melhor. Então, não é para todo mundo. A gente vai identificar isso na consulta, né? Quem é que pode fazer um jejum intermitente? Existem várias janelas de jejum. Janela de jejum de 12 horas, janela de jejum de 14 horas, janela de jejum de 16, janela de 24 horas. Existe uma prática no meio científico não, né? Que seria assim o lado dark da ciência, que são os biohackers. Já ouviu falar? Inclusive tem um documentário na Netflix sobre os biohackers. Os biohackers, eles ficam 24 horas de jejum. E aí eles dosam sempre, né? Os exames sanguíneos, os exames bioquímicos para ver como estão as saúdes e eles conseguem demonstrar isso, né? Que a gente aumenta a nossa saúde, os nossos níveis ali através do jejum. Mas, mais uma vez, não é para todo mundo. Trouxe esse dado aqui, mas é um dado bem conflitante no meio e também muito polêmico. Não façam sozinho. Me peçam orientação, tá bom? Não sou responsável aqui por ninguém fazer jejum sozinho, não. Estou só trazendo estratégias para vocês. E aí, gente, como é que a gente vai transformar todos esses conhecimentos em ação? Eu sei que eu trouxe muita coisa aqui para vocês, né? Nós estamos aqui desde as 7h30, já são 8h30, 1 hora já se passou aqui da gente conversando. Uma aula mais simplificada, né, sobre longevidade, que é um assunto que eu tanto amo, que eu queria muito transbordar isso para vocês, ajudar vocês na prática de vocês. E o que vocês vão pegar daqui e levar amanhã para o dia de vocês? Número 1, planejem as refeições de vocês, tá? Isso é muito importante. Dediquem um tempo, seja ele durante a semana, quando vocês tiverem possibilidade, ou então nos finais de semana, para preparar essas suas refeições. Não tenho tempo, Nutri. Hoje a gente pode comprar marmitas prontas, ou então você vai ali no Imperatriz. O Imperatriz vende as marmitinhas prontas num preço muito justo. Sai mais barato do que, por exemplo, você comer na rua. Vai comer no buffet? Tem buffets com boas opções também. Então, tudo isso precisa ser planejado para que você não chegue ali numa tarde, num final de semana, num dia que você não saiba comer e acabe comendo qualquer coisa. Regularidade da tua refeição, ela também é muito importante, não tá aqui, né, a regularidade. Mas agora falando do planejamento, o planejamento ele está muito ligado à regularidade. Quando a gente fica longos períodos sem comer, né, tirando ali o caso do jejum intermitente, que o nosso corpo ele vai se adaptando a essa estratégia, mas quando a gente fica longos períodos sem comer ao longo do dia, a gente vai acumulando fome. E aí, quando a gente come com muita fome, e a chance da gente comer mais do que nós deveríamos é muito grande. Então, número 1, planejem. Número 2, regularizem essa alimentação de vocês, com horários pré-definidos ou pelo menos com faixas de períodos para que vocês consumam essas alimentações. Cozinhar mais em casa. E o cozinhar mais em casa, ele está muito próximo ali do descasque mais e desembale menos, né? Façam mais os legumes de vocês, não precisa ser difícil. Tem paciente que fala assim para mim, eu não tenho tempo. Não precisa ter tempo. Hoje em dia, o supermercado, ele facilita muito para a gente. Eu sou preguiçosa, eu falo mesmo para vocês, eu não gosto de comprar o alface e higienizar em casa. Eu compro o saco higienizado. Gente, se eu não for confiar na Anvisa, eu vou confiar em quem, né? Então passou por ali, a gente tem uma certeza de que foi higienizado aquele alimento, né? Passou pela indústria de alimentos, então está higienizado realmente.
eu compro um mix de folhas. Então, as folhas eu já tenho. Cenoura e beterraba sempre tem, porque na hora eu ralo ali, rapidinho. Brócolis eu gosto muito de colocar no arroz, então fiz o arroz ali, já coloco o meu brócolis. Então, olha só o que eu já estou consumindo todos os dias. O meu mix de folhas, o tomatinho cereja, que eu sou apaixonada, gente. Eu como tomate cereja assim, ó, que nem petisco, para mim é muito gostoso. A cenoura e a beterraba e o brócolis no arroz. Legal, né? Coisas práticas que vocês podem levar para o dia a dia de vocês também. Pessoas que não gostam muito de consumir esses legumes isolados, coloca junto das suas preparações. Pica uma cenourinha e coloca junto de uma carninha ensopada. Pica uns legumes e coloca no teu feijão, tá? No teu arroz, como eu falei ali que eu faço com brócolis, faz isso, vai incrementando, vai colocando mais nutrientes no teu dia. Isso tudo vai fazer diferença na tua alimentação, né? Na tua saúde, na tua longevidade. Tenha sempre lanchinhos saudáveis à mão. Quando a gente não tem lanches saudáveis à mão e a gente sente fome, é muito mais fácil a gente pegar uma besteirinha, tá? Então, quem são os lanches saudáveis? Frutas, castanhas, iogurte, ovo cozido também é uma boa alternativa, tá? Para que você deixe já na geladeira. Tem muitos pacientes que perguntam, Nutri, posso fazer os ovos cozidos, deixar na geladeira? Pode, tá? A gente pode deixar ali os ovinhos cozidos uns 3, 4 dias, mais ou menos, tranquilamente. Só que não descasquem, deixem eles na casquinha, dentro de um potinho fechadinho, e depois vocês descasquem eles, tá bom? Aprenda a ler os rótulos. Eu dei uma aula, gente, eu faço parte de algumas comunidades, né? Eu tenho algumas comunidades, e principalmente comunidades de mulheres. E eu dei uma aula sobre rotulagem. Inclusive, depois, né, se vocês quiserem já escrevendo aí, se vocês gostaram dessa aula e vocês querem ter mais aulas, eu me proponho a vir aqui, né, de 15 em 15 dias e a gente conversar mais sobre alimentação saudável. Um dos temas que eu gosto muito de conversar e que é muito, muito, muito fundamental é a rotulagem, a vocês aprenderem a ler os rótulos, que não é simplesmente só ir no supermercado e comprar aquilo que está escrito fit, saudável, orgânico, não. É você olhar ali a rotulagem e ver se realmente é fit. Que tem muito produto que se diz fit, mas é fat. Então, muito cuidado com isso, o marketing está aí e ele pega muito a gente desprovido, né, desse conhecimento da rotulagem. Ouvir o seu corpo, que está muito ligado lá ao mindfulness, da atenção plena. Não está com fome? Não precisa comer muito. Não está com fome? Come o necessário. A não ser que seja um paciente que esteja fazendo controle de peso ou então de alguma doença crônica. E não estou falando com você, tá, paciente? Estou falando com aquele paciente que está fazendo um controle de peso para emagrecimento ou então só de vida saudável e talvez sinta-se forçado a comer mais porque está no seu plano alimentar. Não. Hoje mesmo eu falei com um paciente, olha, o meu conhecimento aqui para você, ele é técnico. Então, eu vou te passar parte do meu conhecimento, eu vou passar o teu plano alimentar todo adequado, o mais perfeito possível para a tua rotina, para as tuas necessidades, né, para os teus objetivos. Mas quem sabe mais do seu corpo é você. Então, sempre me dê uma devolutiva, como que você está se sentindo com essa alimentação, para a gente sempre ir fazendo as alterações devidas. E, gente, comece pequeno. Se tudo isso que eu falei aqui para você, você ainda não faz, comece no mínimo. Estabeleça pequenas metas para o seu dia, né? Então, olha só, não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma ou duas dicas para começar e incorpore gradualmente em sua rotina. Pequenas mudanças constantes geram grandes resultados a longo prazo. E é exatamente isso. Nós estamos agora com a nossa comunidade Florescer em aberto, né, em andamento. Temos a comunidade Mente Magra, tem muitas meninas aqui da comunidade Mente Magra participando, estou muito feliz. E muitas mulheres também da comunidade Florescer aqui. São duas comunidades com propostas diferentes, né? A comunidade Mente Magra é focada única e exclusivamente no emagrecimento. E a comunidade Florescer, ela é, além do emagrecimento, o corpo saudável e a mente
trabalhando a autoestima, o feminino, uma comunidade para que as mulheres elas floresçam realmente de uma forma muito bonita. Depois a Meire, ela está aqui, né, da nossa comunidade Florescer, ela pode até conversar um pouquinho com vocês sobre. Então, a gente sempre estabelece metas pequenas, metas alcançáveis. E se até para você aquelas metas elas não são alcançáveis, respeite-se, né? Comece pequeno e aos poucos, juntas, nós chegaremos lá. Essa é sempre a ideia de uma comunidade, né? Que vocês nunca estejam sozinhas. Por isso que eu gosto muito de estar aqui, de estar no online, dando aula, reforçando o quanto é importante a comunidade. E não só os nossos encontros online, os nossos encontros presenciais também, eles são fundamentais. E é algo que eu quero fomentar mais com vocês também. Então, a longevidade, gente, ela é um estilo de vida completo. Não é só técnica, não é só estratégia, não é só fazer jejum, não é só comer cores, vai além disso. É atividade física regular, são conexões sociais e propósito. Cara, eu vou deixar para vocês de lição de casa, não vou ficar falando tudo não. Assistam lá o documentário Centenários, que fala sobre as zonas azuis. Lá em Okinawa também eles praticam o Ikigai. O Ikigai, ele é muito próximo a esse estilo de vida, qualidade de vida, propósito, conexão. Então, a gente precisa disso, a gente precisa pertencer a uma comunidade, a gente precisa ter pessoas ao nosso redor que a gente ame, que nos ame. Isso é muito importante para a nossa longevidade. Pessoas que são amadas e que amam vivem mais. Isso é real. Estou até com outro livro aqui que eu não mostrei ainda para vocês, que traz a longevidade de uma forma muito leve. E para quem gosta de leituras mais leves, vocês vão se divertir muito com essa leitura. Ela é uma escritora brasileira, tá? Eu acho que ela é de São Paulo, é a Valéria Martins. E o nome do livro é A Revolução da Longevidade. Então, ela traz todo esse olhar do você ter mais experiência, de você passar pela fase. Ela é uma mulher, né? Então, ela fala da menopausa, ela fala do envelhecimento de uma forma muito leve e de como almejar, né? De como a gente chegar numa longevidade, mas olhando para aquilo que não é técnico, para aquilo que não é científico, de uma forma mais social e com propósito. Qualidade de sono, né, gente? A gente precisa dormir. Muitas pessoas falam ali de 8 horas por noite, mas isso vai variar muito de organismo para organismo. Digamos de que de 6 a 8 horas seria interessante, né, o tempo de sono diário. Ele é fundamental para a recuperação das nossas células, para o nosso equilíbrio hormonal e também para a nossa saúde mental. E o manejo do estresse, o gerenciamento do nosso estresse. Vocês sabiam que o estresse, né, o hormônio cortisol, ele pode aumentar também a nossa glicemia? Pois é. Pacientes com diabetes, eu sempre faço a pergunta: como é que está a sua qualidade de sono? Como é que tá os seus dias? Como que estão as suas relações? Para entender como que está o nível de estresse. Óbvio que eu não vou chegar para o paciente e vou perguntar: você está muito estressado? Não, né? Mas aí de formas mais suaves e sutis, a gente vai tentando entender como é que é o meio daquele paciente para saber se ele está estressado, será que ele tem muito cortisol? Será que é por isso que a glicemia dele está aumentando? E aí, quando é isso, não está muito na alçada da nutricionista, né? A nutricionista até fala algumas coisinhas ali e tal na consulta, mas realmente o paciente ele precisa fazer esse manejo do estresse, esse gerenciamento. Então, encontrar formas saudáveis de lidar com isso, gente. A gente vai passar por estresses no nosso dia a dia. Meditação. Quem não gosta de fazer meditação, se conecte-se com algo que você goste, como, por exemplo, hobbies, tempo na natureza, né? O banho de floresta, que eu gosto tanto de falar, vai fazer uma trilha. Vocês sabiam que as árvores, né, elas liberam terpenos que vão entrar lá na nossa corrente sanguínea e vão ter funções no nosso organismo, né? Terpenos são moléculas que também vão ter funções no nosso organismo que vão trazer esse nosso bem-estar. Então, fiquem mais entre a natureza, façam coisas que vocês gostem para realmente fazer o manejo desse estresse. E aí, só para trazer aqui, né, que a gente já falou tanto das zonas azuis, quem são as zonas azuis?
Quem são esses lugares no mundo que têm os centenários, as pessoas mais longevas do mundo? Ó, é Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia, e Loma Linda, na Califórnia. Tá? São esses 5 locais e todos eles têm alguns pontos em comuns. Quais são esses pontos em comuns? Dieta predominantemente vegetal, tá? Então é baseada em plantas. Mas eles consomem também produtos de origem animal, mas em menos quantidade, tá? Então, sabe aquela salada livre no seu prato? Então, é isso aí, a gente precisa dessa dieta predominante vegetal. Leguminosas como bases, aqueles grãos que nós conversamos, né, que são ricos em proteínas vegetais, e também várias outras vitaminas, minerais e fibras, que são as vassourinhas do nosso intestino. Eles consomem tudo com moderação, eles não comem até se empanturrar. Por exemplo, lá na Sardenha, eles consomem vinho. E tá tudo bem, só que é com moderação. Ninguém volta para casa de gatinho andando, né? É uma taça de vinho junta com a refeição. E tem paciente que fala, ai, Thais, amo um vinho. Vamos tentar fazer, caber? Vamos tentar fazer. A gente dá um jeito. A Nutri tá de boa, tô com vocês, tá bom? Que eu entendo também, né? E nem tudo vai ser maléfico. Jardinagem ou então outras atividades, né? Esse contato com a terra, esse contato com a natureza, muito importante. Falamos da hortinha em casa, né? Que bom seria se todos nós pudéssemos ter uma hortinha, mas não podendo, a gente tenta o contato com a natureza ao máximo que a gente puder. E quais são os outros hábitos? Esse movimento natural diário que nós conversamos, a diferença do exercício físico para a atividade física, esse forte senso de propósito, gente, que é o Ikigai. Assistam um documentário sério, depois me falem como que é legal. Esse senso de família e comunidade, a gente pertencer a algo é muito importante. Então, vocês que estão aqui, a gente já está começando a pertencer a algo muito maior, porque daqui a 15 dias a gente vai fazer outra aula e eu espero revê-los aqui novamente, né? E rituais para desestressar, que nós já conversamos no último slide, né? Gerenciamento do estresse, com meditação, com oração, com hobbies, com família, enfim, que também é importante para a nossa saúde. E aí os livros que eu trouxe para vocês, né? Mais uma vez eu vou passar aqui quais são, para vocês anotarem, se vocês quiserem ler também. Caso vocês leiam e tenham alguma dificuldade, podem entrar em contato comigo que a gente vai conversando. Então, o primeiro deles, que foi o livro que abriu o meu olhar assim, para a longevidade lá na época da pandemia, é o Lifespan, que é Tempo de Vida em português, do David Sinclair. Ele é um médico da Harvard Medical School. Temos também o Outlive, que também é de um médico, Peter Attia, Outlive, muito, muito, muito maravilhoso esse livro. O livro das zonas azuis, que nós conversamos tanto sobre elas, porque, na verdade, todos nós queremos o quê? Viver mais e melhor, e vivermos tanto quanto as populações das zonas azuis, né? Os centenários. A revolução da longevidade, que traz a longevidade com aquele olhar mais leve, mais engraçado. É um livro que vocês vão rir, que vocês vão chorar. É uma delícia esse livro. E, melhor de tudo, né? É uma autora brasileira, eu dou muito valor para isso. E uma mulher, né? E o último dos livros que eu trouxe aqui, que eu não falei para vocês, mas que também é muito legal e muito importante, que é o Poder dos Nutrientes, tá? Então, qual que é a proposta desse livro? É falar como a bioquímica natural, ela está substituindo remédios. Quem é a bioquímica natural? São os alimentos, são os nutrientes. A gente falou muito de química aqui, né? E a farmaco, né, a farmacologia, nada mais é do que química, interações químicas no nosso organismo. Lógico que não vai substituir 100%, gente. Não vou ser aqui, não vou iludir vocês, mas a gente consegue sim minimizar muitas coisas através de uma boa alimentação, de uma boa nutrição. Deixo agora um espaço aberto para vocês, para dúvidas.
Todas as dúvidas que vocês tiverem, eu estou aqui pronta para responder. Pode ser pelo chat, pode abrir áudio. Se não quiser fazer uma pergunta, pode ser um elogio, ou uma crítica, ou uma sugestão. Estou aberta aqui para vocês, tá bom, gente? Então, como eu coloquei aqui, ó, agora é sua vez de perguntar. Sintam-se à vontade para tirar qualquer dúvida que tenha surgido. Espero que vocês estejam aí do outro lado com canetinha e papel na mão. Lembrem-se que estou aqui para guiar vocês nessa jornada, tá? Por uma vida mais saudável e longa. Então, podem ir aí, que eu tô aqui nos dois. Eu tô no Instagram e tô também aqui no Meet para responder vocês. Enquanto vocês vão escrevendo, Meire, você quer falar alguma coisa sobre a nossa comunidade Florescer, para as mulheres que estão aqui conhecerem, que ainda não conhecem? Ai, eu tô. Tá dando um retorno, Thaisa. Tá, então. Tá. Para mim, ainda é sempre emocionante falar sobre o grupo, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá ouvindo bem? É sempre muito emocionante falar desse movimento, porque eu vou falar por mim, né? Começar um pouquinho por mim. Eu sou uma mulher, uma menina que veio do interior para a cidade grande, Florianópolis, e assim, eu acho que tudo que eu tinha era uma mala gigante e um sonho que eu não sabia qual que era ainda. E eu sempre fui aquela pessoa um pouco diferente, né, daquilo que a minha família era, né, era um pouquinho, talvez muito diferente da minha cultura, mas sempre teve esse chamado gigante, assim, para a gente estar em contato com a natureza, de um modo geral. Então, por quê? Porque a gente acaba ficando muito urbano, né, prédios e tal, e não tem esse contato com a natureza. Tudo que você falou, falando sobre longevidade, nada mais é a gente ter contato com a natureza, em todos os aspectos. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente respira, aquilo que calça os nossos pés, ou aquilo que nós colocamos nos nossos pés, aquilo que a gente bebe, né? Então, tudo está em contato com a natureza. E uma outra coisa, que é a comunidade, é isso. Nós somos tribos, sempre fomos tribos. Os homens, eles têm mais facilidade disso, os meninos que estão aqui, eles sabem, eles têm mais essa facilidade. Eles têm aquela galera do futebol, aquela galera do barzinho, né? Eles são mais unidos na gestão do trabalho, até mesmo na família. E nós, mulheres, por quê? Porque a gente cuida da casa, a gente cuida da nossa família, nós cuidamos dos nossos filhos, nossos netos. Mulheres que são empresárias, trabalha para fora, e também tem a outra parte que somos nós. E nós? Cabelo, unha, pele, cuidar da dieta, né? Aquilo que a sociedade às vezes impõe para a gente, não impõe, o que é certo, o que é errado. E aí eu acho que o que veio de legal da pandemia foi isso, que hoje a gente tem mais informações. Talvez se não tivéssemos a pandemia, não estaríamos aqui conversando, sabe? Eu fico me perguntando isso às vezes. Talvez esse processo que nós temos hoje, entre o que é online e o que é o digital, talvez ia demorar um pouquinho mais. E hoje a gente tem essa flexibilidade, né? E depois da pandemia, estamos aqui, estamos bem, e hoje a gente tem essa flexibilidade de estarmos juntos online e também no presencial. Então, eu acho que falar de comunidade é isso, e é realmente essa troca. Então, hoje foi a Thaisa que trouxe tanto conhecimento dentro da área dela. Outro dia pode vir uma advogada, um advogado e falar para a gente, né, a importância do trabalho dele, como que ele pode nos ajudar. Daqui a pouco vem eu, né, eu trabalho com a saúde íntima da mulher, né, o saúde e o bem-estar da mulher, e através disso, através de trabalhar esse lado da mulher, esse lado íntimo da mulher, eu vi que não adianta ficar somente focada na saúde sexual dela. Por quê? Porque nós somos um todo.
Quando vamos falar sobre a saúde íntima da mulher, a gente está falando da mente dela, a gente está falando dos sentimentos dela, nós estamos falando do corpo dela. Tudo isso ele tem que estar em harmonia para a gente poder entregar o melhor. E estamos falando o tempo todo também de longevidade. Então, falar sobre comunidade, e ainda mais uma comunidade que essa é a intenção, essa é a missão da gente entregar e da gente se integrar e entender qual a importância de cada um, talvez é tudo isso. Então, é sempre, realmente, gente, para mim é muito emocionante todas as vezes que eu falo. Uma pessoa que antes achava que a vida era sozinha, sabe? Eu realmente era assim que eu pensava. Eu vou fazer por mim aqui, cada um por si, Deus por todos. Mas quanta potência tem nessa união que a gente tem, sabe? Da gente estar conversando, se comunicando e aprendendo cada dia mais, né? E trazendo cada vez mais conhecimento. Hoje nós falamos sobre longevidade, outro dia a gente pode falar em outro tema, que outro dia uma outra pessoa pode trazer também um conhecimento que vai ser, que eu acredito que vai ser muito importante para todos. Então é isso, Isa. Falar da comunidade florescer, para mim, é sobre todo esse todo, entende? Estamos falando de mulheres, mas você sabe muito bem quanto que eu incluo os homens também nisso, né? Eles são muito importantes para nós, né? Para nossa saúde, para nossa longevidade também, né? Sem dúvidas. E eu acho sempre muito bonito quando eu peço para você falar sobre a comunidade Florescer ou então sobre saúde da mulher, porque você sempre transborda esse teu amor, essa tua sensibilidade. Então, nem tem muito o que falar, né? Você falou tudo. Além de gostar muito do teu trabalho e confiar muito no teu trabalho, também tenho uma admiração muito por você, né? Enquanto pessoa, enquanto minha amiga. Então, muita gratidão por você estar aqui e por a gente estar construindo essa comunidade tão bonita juntas. Gente, colocaram aqui no chat, ó, perguntando sobre como entrar em contato comigo. Pacientes que são do Dr. Rodrigo também, que são contatos do Dr. Rodrigo, podem entrar em contato legal, Marcelo, você está tratando com o Dr. Rodrigo. Eu atendo no mesmo consultório do Dr. Rodrigo, lá na Trindade. Então, você pode entrar em contato comigo através do telefone do Biocentro, ou então eu também posso te chamar, tá? Eu entro em contato com as meninas, peço o teu número de telefone, e aí eu entro em contato contigo no privado, para entender um pouquinho das tuas necessidades, desse momento que você está passando, né? Você me relatou um pouquinho sobre a tua compulsão alimentar, então eu posso sim te ajudar, mas antes a gente precisa conversar um pouquinho, tá bom, Marcelo? Vamos ver se temos outras dúvidas aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, você colocou mais coisas. Um excelente profissional. Sim, doutor Rodrigo é um excelente profissional. Eu tenho incluído bastante legumes e verduras, reduzi o álcool, estou fazendo exercício, mas a comida me transforma e aí não consigo parar. 80% um sonho. Mas sim, a gente vai chegar no 100%, tá, Marcelo? E foi o que eu te falei, comece pequeno, a gente nunca vai querer fazer uma intervenção gigantesca de uma vez só. A gente vai fazendo sempre uma intervenção aos poucos, para que você chegue lá no teu 100%, para que a gente almeje essa longevidade, né? O viver mais e melhor. Legal, Marcelo, muito bom. Deixa eu ver aqui quem mais. Mais alguém, gente? Dúvidas? Estamos abertas aqui. Ah, a Fernanda fez uma pergunta e ela fez aqui e fez lá na live. Na live eu não sei se eu consegui respondê-la, porque deu uma travada aqui no outro telefone. Mas qual seria a frequência indicada para jejum? Gente, não existe uma frequência padrão para todo mundo. Primeiro a gente precisa analisar esse indivíduo, entender hábitos, né, rotina, todo o teu histórico clínico, porque como eu disse, não são todas as pessoas que podem fazer jejum. Então, depois que a gente analisa tudo isso, aí sim a gente entra com uma estratégia de jejum intermitente individualizada. Já digo de antemão que quando eu vou trabalhar emagrecimento, quando eu vou trabalhar reeducação alimentar, nunca é uma estratégia que eu utilizo de primeira, tá? Normalmente é uma estratégia que eu trabalho lá de terceira estratégia, né? A gente vai mudando gradativamente as estratégias. Porque a adesão
ela é mais difícil, né? Uma adesão mais complicada. Então, se eu quero que vocês se mantenham comigo e vocês tenham uma alimentação saudável e cheguem no objetivo de vocês, eu preciso facilitar e não complicar. E aí sim, quando eu sinto que vocês estão prontos, a gente entra com o jejum intermitente. Mas não é para todo mundo, falando mais uma vez, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, olha só, mais uma pergunta. Aqui no Inflocos tem os meus nutrientes, os mesmos nutrientes da quinoa em grão, quando usar uma e quando usar a outra. A quinoa em flocos, ela já passa por um processo de processamento, né? Para ela chegar naquele formato de em flocos, ela perde parte dos seus nutrientes nesse processamento. Então, se você puder utilizar a quinoa em grãos, você vai estar preservando mais esses nutrientes. Porém, a quinoa, ela é uma leguminosa, né, como nós conversamos anteriormente. Então, ela precisa, sim, passar por um remolho antes. Então, deixa ela ali algumas horas, né, pelo menos 8 horas dentro da água, para ela soltar os seus antinutrientes, e depois você pode consumi-la cozida mesmo. Eu gosto muito de fazer a quinoa como se fosse arroz, exatamente da mesma forma. Refogo ela ali no alho com um pouquinho de azeite, depois cubro com água e deixo essa água evaporar. Fica uma delícia, você pode substituir o teu arroz e é uma opção super nutritiva para o teu dia a dia. Quinoa em flocos é ruim por ser mais refinada? Não, também vai ser uma fonte de fibras, não vai ter tanto nutriente quanto a quinoa em grãos, mas você pode utilizar ela, por exemplo, em substituição a flocos de aveia, farelo de aveia, junto com as frutas, junto com o teu iogurte, então também vai ser interessante. Mas vão ser utilizados de formas diferentes, né? Com estratégias diferentes no seu dia a dia. Gente, já que mais ninguém está fazendo pergunta, se vocês quiserem, podem ir colocando ali, tá? Mas enquanto isso, qual que é a minha proposta para vocês? Que a gente mantenha uma periodicidade nessas nossas lives, né? Nesses nossos encontros por aqui. E aí eu sempre vou abrir aqui no Meet e lá no Instagram para que vocês possam acompanhar. A ideia é gravar desde o início e deixar essas gravações para quem não puder assistir na hora, assistir depois. Vocês acham isso uma boa ideia? O que vocês acham aí? Porque se não fizer sentido, a gente não faz. Mas, ó, a Cristina já disse que sim. E aí, a Claudinha também disse que sim. Legal. Luiz Antônio também disse que sim. Marcelo também disse que sim. Muito bom, gente. Estou muito feliz. O Carlos também disse que é uma boa ideia, sim. Perfeito. Então, a gente vai manter essa regularidade, né? Pelo menos de 15 em 15 dias. E aí, eu preciso da devolutiva de vocês em relação a assuntos. Porque o que seria de mim, né? Se não fosse a necessidade de vocês. O que vocês querem ouvir? Qual que é a necessidade? Eu falei ali sobre a aula de rotulagem, que ela é muito interessante, mas muitas meninas aqui já assistiram a aula de rotulagem. Então, talvez a gente possa fazer uma aula de rotulagem junto com uma outra coisa para trazer um conteúdo diferente. E aí vocês vão me dando ideias. Não precisa ser aqui, nem agora. Vocês podem conversar comigo no privado, podem conversar comigo lá nas nossas comunidades, nos nossos grupos. E aí eu venho sempre trazendo assuntos legais. E a Meire, gente, a Meire, que abriu um pouquinho aqui para falar sobre a comunidade de Florescer, ela é terapeuta especializada em autoestima e confiança da mulher. Então, é uma das convidadas que eu quero trazer aqui para vocês também, né, que vai falar, tem muita coisa legal para ser abordada. E se vocês tiverem também ideias de assunto para que a Meire traga também, coloque lá para a gente na comunidade, que vai ser bem legal. Vou ficar muito, muito, muito feliz. Tá bom? Das mulheres, mas é claro que os homens também estão incluídos, com toda certeza. É porque acaba sendo o nosso grupo. Mas, meninos, de verdade,
Eu juro para vocês, até se vocês forem lá, entrar na minha página, vocês vão que volta e meia eu defendo vocês, assim, com unhas e dentes. Porque é isso, né? E a gente sabe a quantidade de homens que estão vindo também, sabe? Receber esses conhecimentos, participar dessas comunidades, porque é um todo. Quando a gente se cuida, quando a gente olha para nós, descobre as nossas essas coisas boas e quais são as nossas dificuldades e começa a alinhar tudo isso, não é só nós que ganha, é um todo que ganha. Então, pensa aí, hoje nós estávamos aqui em 15, agora estamos em 15 pessoas. Olha quanta coisa a gente aprendeu, começamos com 20. Eu tenho certeza que amanhã ou daqui a pouco, nós vamos estar comentando isso com quem? Com o nosso cônjuge, com o nosso familiar, ou até amanhã, na hora do trabalho, na hora de nós preparar a nossa marmita, a gente vai lembrar do que a Thaisa passou aqui para a gente. E se isso virar um hábito, a gente troca um hábito ruim por um bom, ou o que a gente aprendeu aqui, a gente começa a colocar isso em exercício, claro que daqui a pouco vai ter pessoas que vão estar perguntando, viu, o que você está fazendo? Você não tinha esse costume. Ou então, gente, vocês vão começar a notar a diferença da compra do supermercado de vocês. Vocês vão ver o quanto que eles vão estar mais leves, sabe? Vai ter menos caixas, sabe? Vai ter mais coisas mesmo para a gente desembalar ou para a gente triturar. E às vezes a gente fica até com um pouquinho de raiva, de ranço do nosso nutricionista. Falei, poxa, a vida antes era tão mais fácil, era tão mais rápido, e agora eu tô aqui ainda, mas é muito mais gostoso, é muito mais saudável. E uma coisa leva a outra. Porque assim, ó, é um hábito. Você vê que você se sente bem, então você quer fazer e fazer de novo. Daqui a pouco não é só alimentação. Daqui a pouco, se você não faz atividade física, você está fazendo atividade física. Se você não tem um hábito de leitura, daqui a pouco você está lendo também, porque ela traz essas informações e a gente vai em busca disso. Enfim, é uma cadeia sem fim, né? Então, enfim, eu sempre acabo, né, aumentando muito o que eu vou falar. Vou falar uma coisinha e acabo falando muito, porque realmente, para mim, é uma coisa que realmente não tem fim, sabe? A gente cuidar do nosso corpo, né, como um todo. A nossa mente, aquilo que a gente pensa, das nossas emoções, aquilo que a gente fala. E quais são as nossas dificuldades? Então, sempre tentei fazer dieta, sempre tentei fazer dieta. Tem algum motivo por você não... Será que é só a parte técnica mesmo que está te fazendo essa dificuldade de você ter essa dieta? Será que não tem algo emocional ou então mental que a gente pode estar ajudando, que a gente pode estar conversando? Ou então uma mudança de hábito? Como que a gente vai fazer isso? Será que a gente, tendo uma outra pessoa para poder nos orientar, ou então andar junto com a gente, será que não vai ser mais fácil? O andar junto com a gente? Às vezes, as pessoas que estão à nossa volta não tá pensando no mesmo jeito que a gente. Mas aí tem a comunidade. E na comunidade a gente consegue andar juntos, né? Juro que eu não vou falar mais nada. Amiga, mas falou super bem, tá? E aí, olha só, eu vou fazer agradecimentos especiais para todas as pessoas que estão aqui, tá? Então, Carlos, muito obrigada, Claudinha, Cristina, a Fernanda, a Lucimar, o Luiz Antônio, o Marcelo França, a Márcia Tomás, a Meire, a Neuza, o Rodrigo Nagata e a Valmíria, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Sem vocês, essa aula não aconteceria. E para deixar uma mensagem de empoderamento especial para vocês, ó, eu até dei um zoom aqui, mas eu vou tirar um pouquinho. Cada escolha que você faz, a mesa importa, tá bom? Então, pequenas mudanças consistentes geram um impacto enorme na sua longevidade e qualidade de vida. E você tem o poder de transformar a sua saúde. Finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Senti que vocês gostaram, tá? Eu também amei a participação de todos os joinhas, todos os coraçõezinhos. Olha só como o coraçãozinho subindo. Ai, meu Deus, quanta emoção, estou muito feliz. Um beijo especial para cada um de vocês. Fiquem com Deus e fiquem atentos, porque daqui a 15 dias nós teremos outra aula e até lá vamos discutindo qual que vai ser o nosso próximo assunto, tá bom? Beijo, gente! Deu por hoje. Vamos lá dormir, descansar e comer algo bem levinho, porque já tá tarde, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
gente nós